Olá! Bom, dando continuidade então, né, à minha história de adoção, hoje eu vou contar a parte 7 dessa história. É uma das partes mais importantes de toda a história, né? Eu tô um pouco emocionada por falar sobre isso. É uma história que eu já contei muitas vezes e todas elas eu me emociono, né? E agora, enfim, compartilhando com outras pessoas, com mais pessoas, realmente é mais emocionante, né? Bom, em primeiro lugar eu queria mostrar esse terço bizantino. É um terço que eu ganhei de uma grande amiga e que eu usei na viagem que nós fizemos para buscar, ou para, a princípio, né, buscar os nossos filhos. Então eu saí com este terço de casa e usei durante todos os dias que nós estivemos no interior, né, na cidade onde nós fomos então buscá-los. Eu usei porque eu queria me sentir protegida, né? Era um momento muito importante e eu busquei uma proteção, enfim, né? E eu achei simbólico, achei interessante usá-lo hoje para contar essa história. Bom, como eu disse ontem, né? Nós fomos saímos no dia anterior, mas chegamos numa quinta-feira, quinta-feira véspera, né? Do feriado de Páscoa. Fomos até o fórum, nos encontramos então com a psicóloga e de lá nós fomos para o abrigo para buscar a Carol e o William. Nós chegamos lá, nós não sabíamos, né, também como falei, se seria uma visita, um passeio rápido ou ficaríamos mais tempo, enfim. Chegamos lá, ficamos na instituição, tinha um hall de entrada, eu e meu marido ficamos ali sentados, umas poltronas que tinha ali na frente, e esperando então que eles se aprontassem, né, e saíssem, né, para esse primeiro encontro, né, depois daquela visita que eu já contei. Bom, nós estávamos muito ansiosos, né, com esse momento. Ficamos sentados ali, eles vieram rápido, né, a porta se abriu, veio uma funcionária junto e eles estavam lindos, né, arrumados, vestidos para passear, vestidos para sair. Cada um tinha um brinquedo na mão e eles tinham já uma sacolinha, uma bolsa, né, como quem estava saindo, fechando uma porta para abrir uma outra. Eles estavam saindo para mudar de vida, né? Essa era a impressão que dava, né? Eu e meu marido, então, cada um abraçou um deles e pegamos eles no colo e saímos, né? Naquele momento, assim, foi realmente um momento muito intenso, né, para nós e acredito que para eles também. Saímos dali então, né, os 4, acompanhados da psicóloga, que nos acompanhou em vários momentos então neste feriadão, né, nesses dias que nós passamos lá. Fomos visitar uma praça, que na época era a Praça do Jacaré, porque tinha alguns jacarés ali dentro de um lago artificial que tinha na praça. E começamos a fazer passeios, fomos num museu, fomos nessa praça, caminhamos com eles e, para nossa surpresa, né, desde esse primeiro momento, a Carol passou a me chamar de mãe insistentemente, para minha alegria, né? Ela falava muito e a cada frase era mãe, mãe. A impressão que dava é que ela pensava em perguntas, em coisas para dizer para poder falar a palavra mãe. O William não falava, né, ainda, mas agora eu quero contar um episódio do nosso almoço que a Carol continuava, né, durante todo o tempo foi assim, né, me chamando de mãe desde aquele primeiro momento até hoje, para a vida toda, né. E o William, um fato interessante que foi, ele era bem menor, ele tinha 2 anos, a Carol tinha 5,
No almoço nós pedimos um suco de abacaxi e o suco veio com 2 canudos, né? Eu comecei a tomar e aí ofereci pro William, e o William veio sorrindo assim e pegou o outro canudo, né? Nós tomamos os 2 juntos no mesmo copo, com esses 2 canudos, né? E ele me olhava e sorria, né? Foi um momento de muita cumplicidade, né? Nós estávamos ali, né, iniciando uma relação de mãe e filho, mas com uma cumplicidade que dizia, né, naquele olhar dele, naquela cena, dizia da profundidade, né, que teria essa relação, daquele início. O início estava sendo muito mágico, né, tanto com relação ao William quanto com relação a Carol. Acho que tudo muito intenso para nós e para eles também. Nós então passeamos mais um pouco, né? Fizemos atividades, quase todas elas acompanhadas da Márcia, que tinha essa função de nos acompanhar, né? Principalmente porque as crianças estavam nos conhecendo, então eles tinham que estar, né, acompanhados dela, e ela precisava então fazer essa observação de como estava sendo a adaptação. Ao final do dia, né, a Márcia, nós nos demos conta, e a Márcia também, de que não havia necessidade nenhuma de que eles voltassem para o abrigo. Eles já estavam conosco, eles já eram nossos filhos. Então, eles foram para o hotel conosco, onde nós estávamos, e ali nós ficamos durante todo o tempo, né, juntos. Não houve mais volta, a despedida, a saída, o ritual de saída e de despedida daquela vida anterior, da vida anterior deles, né, tinha ficado naquela saída, naquele momento que a gente os buscou no abrigo, né, aquela saída deles tinha sido mesmo o encerramento daquela fase da vida, daquele ciclo deles, né. E nós tivemos então uma audiência, né, para definição da situação, né? Se precisaria de mais encontros, se já poderíamos ter a guarda a partir dali, se poderíamos voltar para Porto Alegre, né? Com eles. Foi um outro momento muito emocionante, né? A Márcia já havia feito um relato, um parecer sobre esse estágio de convivência que nós tivemos durante todo esse feriadão, que já tinha então dado elementos para o juiz decidir o que fazer, né? E a Carol, né, a minha pequena grande menina, como eu chamava, né? Agora ela é grande, grande, mas ela havia dito para a Márcia que ela queria falar, né, na audiência. E ela falou, a Márcia pediu para o juiz, né, disse que a Carol tinha algo a perguntar, e o juiz passou a palavra para ela então, e ela perguntou para ele se ele autorizava, se ele deixava, né, que nós nos tornássemos uma família, uma única família, né. Ele ficou impactado, né, com a pergunta da Carolzinha, e disse que sim, que era claro que ele deixava que nós virássemos uma família, né? E enfim, ele já deu o termo de guarda, ele falou muito, foi uma audiência muito bonita, e nós saímos dali então uma família, né? Com o termo de guarda, com autorização então para trazer os nossos filhos para Porto Alegre, né? Nós saímos dali. Nesse momento a Márcia não nos acompanhou, foi um momento nosso, nós estávamos num hotel próximo ao fórum, então a gente saiu caminhando. A Carol ria muito, ela ria muito, e aí o meu marido pegou ela no colo, abraçou para ela se acalmar, ela estava feliz e tensa ao mesmo tempo, né, e ele abraçou e ela foi se acalmando, né, e o riso foi dando uma trégua, né. E aí eu comecei a rir muito, né? E eu olhava para ele e dizia assim, nós temos filhos, né? Porque era algo que parecia que não era real, né? Mas era muito real. Então, saímos, fomos, né? Na verdade, para casa.
os 4. Antes de chegar em casa, nós visitamos os avós, apresentamos então os netos. E quando nós chegamos em casa, era o dia do aniversário da Carol, né? Então o presente de adoção para Carol, para o William, para mim, para o meu marido foi um presente de aniversário para Carol e um presente para todos nós, né? E aí nós perguntamos, né, o que a Carol queria de aniversário, se ela gostaria de passear com a gente, conhecer a cidade ou uma festa, né? E a Carol nos disse que queria uma festa, né? E nós tivemos então que organizar uma festa em casa, né, para os amigos mais próximos e família, e fizemos então a festa de aniversário da Carol. Pouco antes do início da festa, a Carol disse que não ia participar da sua festa, né? Que ia ficar no quarto, que não estava à vontade, afinal ela não conhecia ninguém, né? E nós respeitamos, combinamos então que as pessoas viriam, né? Mas que ela ficaria no quarto se quisesse, ou se mais tarde quisesse vir para a sala, enfim. Mas a pequena, grande menina, né? Naturalmente, pouco antes de chegarem as pessoas, ela disse, não, eu vou participar da minha festa, né? E participou e aproveitou muito, né? E enfim, foi um momento muito bonito, né? Da adoção junto com enfim, a chegada deles junto com o aniversário, era muita comemoração ao mesmo tempo, né? Então nós iniciamos agora em casa, né, no nosso cotidiano, no nosso contexto familiar, iniciamos então a adaptação, né, a adaptação dos 4, né, porque era tudo novo para Carol, para o William, para mim e para o meu marido. Então era muita novidade, era que não é tão diferente de um casal quando tem um filho biológico, ele também se adapta, né? Claro que tinha um fator, né, que eram 2 crianças, né? Ao invés de uma única criança, eram 2 filhos. Então a gente passou pelo período de adaptação, que é um período de muita novidade, de muita felicidade, mas também de aprendizado, de coisas novas que a gente não sabe como lidar e vai aprendendo, né? A única coisa, ou a principal coisa que há que se ter em mente numa adaptação de uma adoção, na minha concepção, na minha ideia, é que a partir do momento que nós nos adotamos, né? Nós, os pais e os filhos, porque eles também nos adotaram como pais, é a gente ter a certeza de que é para sempre, né? De que não existe, mudei de ideia, não era bem isso, não tô me adaptando, não. A partir do momento que nós nos adotamos, né? Eu serei mãe para sempre, né? O pai será pai para sempre e os filhos serão filhos para sempre, né? Eu penso que essa convicção, ela é a base de qualquer relação de adoção, do sucesso de qualquer relação de adoção. É essa certeza. É para sempre, é definitivo. Durante um ano nós fomos acompanhados então pela psicóloga Márcia, que era o período que nós estávamos ainda com o termo de guarda. Ao final de um ano, nós recebemos, agora novamente num aniversário, no dia do meu aniversário, saiu a sentença com a adoção, né? E aí a gente faz a troca das certidões de nascimento, a criança tem a certidão original, né, com os dados da família biológica, enfim, e depois na adoção ela recebe uma nova certidão com os nomes dos pais adotivos, avós, né, todos os dados da família adotiva então. E no dia do meu aniversário eu ganhei de presente a adoção, a finalização de todo o processo de adoção dos nossos filhos. Por hoje é isso, né? Eu agradeço a atenção. Essa história segue ainda, né? Eu vou falar um pouco mais dessa questão da adaptação.
e peço que continuem acompanhando então. Certo? É isso então. Obrigada. Tchau.